o professor Bacelar Gouveia já nos levou, a mim, o professor Carlos Feijó, como professores convidados para a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde durante 5 anos nós fomos corregentes de uma cadeira de direitos africanos, cujos resultados estão à vista. Anteontem mesmo fui arguente de uma banca de mestrado, de uma aluna que foi nossa aluna e que defendeu a sua dissertação. É para aí a 6ª ou a 7ª dissertação já defendida com temas ligados à África lusófona, a partir do incentivo desta cadeira que nós demos na Nova e que foi por mão e obra do professor João Bacelar Gouveia, que eu aqui faço essa homenagem pública e que muito me toca. Professor João Bacelar Gouveia, muito obrigado. E passando aqui ao nosso tema, o professor Bacelar Gouveia tem a palavra para nos falar um pouco do seu olhar, da sua experiência, daquilo que é a sua percepção sobre este tema tão importante, como eu já disse, ensino e investigação do direito na lusofonia. Professor João Bacelar Gouveia, mais uma vez, muito obrigado. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Um grande gosto poder associar-me a esta excelente iniciativa, a primeira conferência sobre o ensino do direito em Angola e na lusofonia, aliás, organizada pelo Coletivo de Geração do Conhecimento, e, portanto, já tenho participado em várias outras iniciativas, esta mais uma, aliás, com ilustres convidados. Cumprimento de uma forma especial, claro, o amigo de longa data, o professor J. Otávio Serra Van Dunen, e agradecer-lhe as palavras amigas e benevolentes na apresentação do meu currículo. Também cumprimento o professor Ovídio Paula e outros colegas que estejam a assistir. Um cumprimento especial também ao Arthur Senguef, que esteve na base deste contacto inicial, e todos os colegas que fazem parte deste coletivo Geração do Conhecimento, e realmente dar-lhes os parabéns por manterem a chama viva deste tipo de iniciativas, que muito bem referiu o professor José Otávio, não devem limitar-se a Luanda e, sobretudo, com estas plataformas digitais podemos, de facto, tornar isto global, dentro de Angola e também fora de Angola. Eu hoje tenho aqui um certo campo aberto, livre, agradeço também essa oportunidade, porque eu acho que tenho umas coisas para dizer, ou talvez tenha muita coisa a dizer que eu acho que pode ser importante. E também o professor José Otávio referiu esses tempos em que esteve como professor na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, onde sou professor catedrático, e de facto tenho saudades desses tempos. Tenho pena que esse tipo de parceria não tenha continuado, mas isso não depende de mim, como sabe, pelo contrário, mas vamos esperar que novos ventos tragam decisões mais sensatas e mais prudentes nessa matéria, até porque, e isso eu gostaria aqui de referir, realmente a minha participação em instituições de ensino e de investigação na lusofonia é intensa, sobretudo a africana, por várias razões. Comecei por viver em Moçambique durante 2 anos, quando fiz o meu mestrado, dei lá aulas na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Depois, mais tarde, também vivi uns meses em Angola, na altura era assessor da Assembleia Nacional, e claro, depois estabeleceram-se laços que são aqueles laços que têm ficado até hoje, com Moçambique, com a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e depois com o ISCTEM, uma universidade privada, onde chegou a haver um doutoramento conjunto com a Nova Direito, e agora tenho dado aulas e como coordenador de um programa de doutoramento da Universidade Católica de Moçambique, através da sua Faculdade de Direito. Mas em Angola é onde as minhas ligações têm sido realmente mais fortes, aliás, o que se prova também com esta iniciativa que é angolana da sua raiz, porque tenho sido professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, digamos a casa-mãe, onde tenho co-coordenado com a professora Elisa Rangel um mestrado em Direito Fiscal, e também nos últimos tempos tenho sido coordenador de um mestrado que já está na 3ª edição, e agora será um doutoramento, o mestrado em Direito, Segurança e Inteligência na ACIT, na Academia de Ciências e Tecnologias de Angola. E há outros projetos que já estão na forja, também contactos que eu tenho tido. Ainda ontem recebi um convite para ir aí em maio, uma iniciativa da Universidade Católica no Instituto Superior Politécnico do Uambo, e portanto várias coisas. Não vou agora aqui ser fastidioso, mas de facto ligam-me estes laços aos países lusófonos, porque sempre gostei deste tipo de experiências, deste tipo de novas descobertas. Não tenho qualquer passado colonial, e espero que não tenha nenhum futuro também neocolonial, e não tenha nenhum presente neocolonial. Acho que não, acho que a presença dos portugueses ou dos professores portugueses é temporária, é uma presença numa fase inicial para ajudar a colocar as coisas a andar, e depois,
quando as coisas estiverem na velocidade de cruzeiro, é uma participação de parceria e de igualdade e não de superioridade ou de qualquer tipo de primazia. Portanto, sempre foi assim que eu vi as coisas, sempre achei que todos os projetos em que participei aliás, em cuja gênese eu estive, também o doutoramento conjunto, que agora entretanto foi descontinuado, também outra decisão errada, entre a Faculdade de Direito de Agostinho Neto e a Faculdade de Direito da Universidade Nova, também estive na base desse projeto, que deu vários doutores, lá os primeiros doutores em Direito em Angola, mas portanto estou na gênese das coisas, mas as coisas depois têm que continuar com as próprias pessoas que estão nos países e nas instituições, e os professores visitantes cumprem o seu papel na primeira fase. Não quer dizer que abandonem aquilo que fizeram, mas continuam, mas numa fase posterior, numa posição de igualdade. Portanto, vejo as coisas assim, e assim que desejo continuar a ver, e a partir do momento em que eu tenho alguma intervenção neocolonialista, eu peço o favor de me chamarem a atenção para eu pedir desculpa, porque é intolerável o neocolonialismo. E é intolerável, mas ele existe, e cada vez mais insidioso, cada vez mais pérfido, cada vez mais subtil, cada vez mais implícito. E quando falo em neocolonialismo, claro que eu posso referir todos os aspectos da sociedade, da vida coletiva, a vida política, a vida económica, a vida social, a vida cultural, até a vida religiosa. Mas agora também depois mais para a frente farei uma referência ao neocolonialismo universitário e científico e académico, porque também existe, e sobre o qual eu queria realmente também dizer-vos alguma coisa. Já agora também, antes de começar provavelmente com as minhas reflexões, dar-vos conta aqui de 3 livros que podem ter interesse. Um deles está ali, Direito Constitucional de Angola, tive muito gosto de fazer aquele livro, que agora tenho que fazer, cuja segunda edição vai agora ser feita no próximo ano, não tenho tido tempo, tenho tido realmente tanta coisa. Portanto, o primeiro manual de Direito Constitucional de Angola, tive o gosto de o fazer não sendo angolano, agora mas há outros manuais agora, ainda bem, incluindo o professor Raul Araújo. E também já agora, em matéria de ensino, porque hoje esta conversa é um pouco mais de natureza metodológica, eu gostava de vos dar conta tenho realmente estudado o modo de ensinar, o modo de investigar, no âmbito de provas académicas que eu fiz. Tendo chegado ao topo da minha carreira, da professor catedrático com nomeação definitiva, mas, entretanto, pelo caminho fiz 2 livros que serviram quer no concurso para professor associado, quer nas provas de agregação. Portanto, felizmente eu não sou nenhum professor de aviário. Aquilo que eu sou está comprovado com provas públicas e com livros publicados. Não há aqui professores de aviário. E já agora, e orgulho-me disso, não me levem mal, mas realmente tenho orgulho, porque agora às vezes aparecem professores catedráticos de aviário e outros que não são de aviário, mas eu não sou de aviário. E, portanto, mas há um livro que eu gostava aqui de vos mostrar, portanto, para dizer que não sou professor de aviário, que é este, que é Ensinar Direito Constitucional. Portanto, é um livro que diz respeito aos conteúdos, mas depois, no fim, editado pela Editorial Medina, em 2006, mas é um livro que acho que é importante porque tem aqui um conjunto de recomendações e opiniões minhas, mas não são, em grande medida, não são originais, mas sobre o ensino do direito constitucional e em geral, sobre o ensino do direito. Isto foi o livro que eu apresentei para efeitos de professor associado. E depois, mais tarde, em 2003, depois mais tarde, em 2007, fiz as provas de agregação, que é um título que precede o concurso para professor catedrático, e tive a ocasião realmente de apresentar este livro, que é Ensinar Direito Internacional Público, também com um conjunto de observações sobre os conteúdos, sobre os métodos de ensino. Também penso que interessa um pouco na senda deste, mas já numa fase posterior, em 2007. Portanto, aqui tem 2 livros que eu julgo que são interessantes, que podem realmente interessar. Também este publicado pela Editorial Medina, eles podem ser comprados e fazer download deles, julgo eu. Portanto, fico aqui estas recomendações. Bom, mas qual é o ponto de partida para esta conversa que estamos aqui, não só entre portugueses e angolanos, mas, no fundo, entre juristas e alunos de língua portuguesa? O ponto de partida é, de facto, de haver um direito lusófono. E esse direito lusófono tem como pressuposto não só aquilo que existe de intrinsecamente comum entre os vários países, mas tem 2 pressupostos que têm que ser aqui realçados. Um deles é a própria língua, a língua dita oficial, mas mais do que língua oficial, é uma língua que é vivida, que é praticada pelos juristas, que estão nesta comunidade de juristas de língua portuguesa. Como sabem, nem todos os países que têm uma língua oficial portuguesa são verdadeiramente falantes do próprio português. Sabemos que isso não é assim em relação à Guiné Equatorial, mas, portanto, a Guiné Equatorial fica um pouco fora deste tipo de exercício, porque, de facto, na verdade, não tem propriamente um direito de raiz lusófona.
E por outro lado, ser aqui lusófono não é só a língua, porque se fosse a língua bastava traduzir todas as leis e ficávamos todos lusófonos, não é só isso. É que a lusofonia também significa uma história comum, laços que não são históricos, mas são presentes, laços de conflito, que houve, de facto, bastantes, desde logo, infelizmente, a guerra colonial e o domínio colonialista, mas alguma coisa de bom terá ficado disso, não foi tudo mau, há coisas boas e coisas más, portanto, digamos aqui, ser lusófono ou ser língua portuguesa não é só a língua, mas é também uma história comum, e são laços que ficam de valores que são partilhados, modos de ver a sociedade, modos de ver a vida, e portanto são modos comuns de ver as coisas, e portanto isso faz parte de uma ideia de lusofonia não apenas linguística, mas uma lusofonia também do ponto de vista da substância, de uma identidade própria que os falantes de português têm em relação a outras comunidades que falam outras línguas e que tiveram outras histórias comuns, mesmo histórias colonialistas. Claro que isto aplicado ao direito de língua portuguesa, torna as coisas muito mais fáceis. Porquê? Porque, na verdade, os nossos países têm, eu diria agora, fazendo aqui uma estatística talvez um pouco apressada, mas eu diria que os nossos países têm uma legislação comum, isto é, legislações iguais ou parecidas, em 80% das normas jurídicas que nós aplicamos no nosso dia-a-dia. Portanto, temos o mesmo código civil, embora com algumas alterações na parte da família, que é o documento mais importante, o maior código que nós temos. Tivemos até há pouco tempo códigos, e outros países têm, na Angola, códigos penais, códigos processuais penais, código processual civil. Portanto, temos os grandes códigos que Portugal elaborou ao longo do século XX, vigoram nos países africanos de língua portuguesa. Portanto, esses códigos mantêm-se, e sendo regras iguais, claro que há aqui uma homologia e uma semelhança de pensamento e de soluções que podemos ter em relação às questões que são colocadas no dia-a-dia. Agora, e mais do que isso, a semelhança entre os vários direitos, este direito comum que procuramos de língua portuguesa, é um direito também, quer na parte do direito público, quer na parte do direito privado. O direito privado é mais fácil porque os códigos, de facto, são, em grande medida, iguais. No direito público, menos, mas temos semelhanças. Tenho gostado mais a parte do direito constitucional, não obstante haver constituições diferentes em todos os países, mas há, de facto, um constitucionalismo de língua portuguesa, podemos dizer assim, com aspectos convergentes em maior número, embora com alguns aspectos divergentes, mas também em direito administrativo, em direito fiscal, também em direito penal, a várias áreas, portanto, comuns. Eu aqui, não falando de tudo, a área que conheço melhor é a parte do direito constitucional, como sabem, todos estes livros que tenho feito. Mas eu queria aqui agora realçar outro aspecto que integra esta ideia de um direito lusófono comum ou de língua portuguesa, que é o próprio modo de nós interpretarmos e aplicarmos o direito dos nossos países. E é por isso que eu me sinto tão bem a dar aulas em Angola, e é por isso que o professor Otávio teve grande êxito quando deu aulas aqui em Lisboa. E porquê? Porque não são só as normas que são comuns. É que as profissões jurídicas, o modo de pensar o direito e o modo de aplicar o direito também é comum. Também se baseia no mesmo tipo de raciocínio e no mesmo tipo de regras. E, portanto, nós temos procuradores e juízes que são formados também da mesma maneira nos nossos países, com estágios e com concursos, e o modo de aplicar o direito é também semelhante, através do meta-subsunção, mas depois hoje com modos um pouco mais diversificados de aplicar o direito, não apenas a mera subsunção silogística, mas também temos, como é óbvio, faculdades, temos escolas de direito em que há um ensino do direito, e hoje, sobretudo, também se fala na investigação em direito, coisa que, por exemplo, há 30 anos ninguém falava na investigação. Não é que ela não houvesse, ela existia, mas tinha outro nome ou tinha outras características que, entretanto, as coisas, entretanto, mudaram, mas já havia, embora noutros moldes. Mas, portanto, não é só o direito, as normas que são comuns, mas é também a matriz das profissões jurídicas. Os advogados, também já agora, estava-me a esquecer disso, também têm a mesma lógica e têm as mesmas características em Angola, em Portugal e em muitos outros países. Mesmo nos países em que há defensores públicos, como é o caso do Brasil, ou o caso também de Angola, que está previsto na Constituição, penso que ainda não foi criado, mesmo quando há defensores públicos, a lógica não deixa de ser a mesma, de uma matriz comum a todos os nossos países. Aliás, por falar em advogados, a língua portuguesa é tão importante que os advogados do mundo são cerca de 1/3 dos advogados, os advogados do mundo de língua portuguesa, que falam português, são cerca de 1/3, por alto, 1/3 dos advogados do mundo.
Claro que aqui temos a companhia esmagadora do Brasil, mas, digamos, um terço dos advogados do mundo falarem português é realmente algo que nós não nos apercebemos e que tem uma importância esmagadora e que faz com que nós possamos ver os nossos direitos e a nossa prática forense, em particular os advogados, com grande orgulho. E às vezes não temos orgulho disso, ou às vezes nem sabemos a importância que temos no mundo das relações jurídicas em termos globais. Mas realmente um terço dos advogados ser lusófono é realmente um valor que impressiona de sobremaneira. Agora, em relação à questão propriamente mais específica que nos traz aqui, a questão do ensino e também talvez da investigação. O ensino, claro, tem vindo a evoluir bastante. Nós aqui na Europa tivemos, entretanto, no princípio do ano 2000, na primeira década do terceiro milénio, a chamada Declaração de Bolonha, que veio uniformizar um conjunto de regras e de modos de ensinar e de investigar o ensino superior em geral. A Declaração de Bolonha, porque a Universidade de Bolonha, em Itália, é considerada a universidade mais antiga da Europa e provavelmente do mundo. Portanto, houve um desejo de uma certa uniformização, uma parametrização de várias coisas dentro desse processo de Bolonha. Claro que esse processo de Bolonha também se aplicou ao direito, mas aí eu já tenho as minhas reticências porque eu diria que há luzes e sombras. Não digo que as coisas más sejam superiores às coisas boas, mas há coisas manifestamente más. E há coisas também manifestamente boas. Deixo aqui a sugestão também para um próximo colóquio, para estudarmos especificamente a questão do impacto positivo e negativo do processo de Bolonha, quer em Portugal, quer por arrastamento, que eu sei que isso tem acontecido, nos vários países de língua portuguesa, e até porque no caso de Angola, no âmbito da SADC, também há regras de uniformização, incluindo em Moçambique, de uniformização do próprio ensino, com algumas experiências, aliás, falhadas. Uma delas eu lembro na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, a certa altura experimentou-se o chamado método holandês, que foi um desastre total, e portanto houve necessidade de voltar atrás, de recuar, nesse método que era tão inovador que deu a maior das confusões e das dificuldades e foi logo, passado um ano ou dois, absolutamente rejeitado. Portanto, também é preciso, nestas reformas, evitarmos importar modelos que não têm nada a ver com a nossa realidade e, sobretudo, agirmos com prudência e com gradualismo, porque não é nos aventurarmos com mudanças radicais de métodos de ensino, com experimentalismos, que depois prejudicam toda a gente e não provam coisa nenhuma, e foi isso que aconteceu numa experiência concreta durante 2 anos na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Agora, em relação então a esta reforma de Bolonha, e o que é que se pode daqui retirar, e como é que hoje nós podemos ver o ensino e a investigação do direito? Acho que essa é uma questão que é isso que me preocupa, e identificando as coisas que estão a acontecer, as coisas boas e as coisas más, na minha opinião, daquilo que tem sucedido. Claro que nós hoje há uma ideia que as pessoas têm, que é a ideia de que os alunos, quando chegam à universidade ou às faculdades de Direito, têm uma menor preparação ou têm uma base inferior de cultura geral. Eu julgo que isso pode ser verdade do ponto de vista de uma cultura geral de natureza clássica, sim, mas isso não é bem assim, não é necessariamente mau. Claro que hoje há um mundo audiovisual que a minha geração não teve, porque não havia internet, não havia telemóveis, nós estudávamos por livros, não víamos vídeos no YouTube para estudar as disciplinas de direito, como muitas pessoas fazem, portanto o mundo era um mundo muito diferente e a informação hoje distribui-se de maneira muito diferente daquela que acontecia há 30 ou 40 anos. Mas, portanto, penso que aqui o grande desafio do professor e das faculdades é enfrentar uma nova realidade e ensinar de acordo com um novo contexto do mundo global e digitalizado. Penso que isso é inescapável e é isso que deve ser visto. Mas em relação agora às aulas, claro que nós continuamos a ter as aulas como tínhamos, os professores ainda não ficaram dispensados, ainda não foram substituídos por nenhum robô, senão nós iríamos perder o emprego. Felizmente que ainda não perdemos o emprego. Mas as aulas cada vez mais são aulas teóricas, mas também práticas, ou então aquilo que nós chamamos de aulas teórico-práticas, no sentido de as aulas não serem propriamente um discurso ou um monólogo rígido e formal e distante do professor, mas pode até ser um monólogo, mas um monólogo que seja acompanhado e em que o professor perceba que os alunos estão a acompanhar o próprio professor. Claro que a pergunta é, mas podem interromper o professor? Podem, desde que não interrompam muito,
porque senão o professor não consegue ter a cadência do seu próprio discurso. Mas eu penso que o facto das aulas serem dialogadas não inutiliza a distinção entre aulas teóricas e práticas. E pode haver aulas práticas com outras características, com o mesmo professor ou com outros professores, mas com objetivos específicos. Resolver casos práticos, por exemplo, fazer comentários de legislação ou de decisões dos tribunais, penso que isso é muito importante, fazer debates entre os alunos sobre certas questões que se colocam, certas questões, digamos, magnas que se colocam a despeito de certos institutos, e, portanto, penso que as aulas práticas continuam a ter o seu lugar, embora, em grande medida, aquela aula prática para o aluno colocar dúvidas, essa perdeu sentido porque essas dúvidas são colocadas junto da aula teórica que o professor leciona. Portanto, esse é um aspecto também que eu queria aqui referir que me é importante. Também algo que está muito na moda hoje são os chamados moot courts, os tribunais fictícios, ou os tribunais organizados para os alunos poderem mostrar a sua proficiência do ponto de vista das suas competências para estarem num julgamento, num tribunal, portanto, num tribunal simulado, em que os professores fazem de juízes e os alunos fazem de advogados. Isso está hoje muito divulgado, até em certas faculdades integra a própria avaliação, mas eu acho que é preciso ter algum cuidado com esse tipo de experiências, porque eu acho que essas experiências não são de rejeitar, mas não podem ser absolutizadas. E por uma razão muito simples, porque normalmente essas experiências de tribunais surgem numa fase em que o aluno nem sequer teve nenhuma disciplina de direito processual civil, por exemplo. E, portanto, como é que um aluno pode, no âmbito de um julgamento, mostrar as suas capacidades nesse julgamento se nunca teve direito processual civil? É um advogado como se nem sequer teve direito processual civil. Normalmente são tribunais que funcionam nos primeiros anos, direito constitucional, por exemplo, ou direito internacional público. Penso que isso é importante, às vezes também falando em inglês, que também é importante que se saiba inglês, como é óbvio, no mundo global, mas eu nunca acreditei muito, não digo que não leve a sério, mas acho que é um erro, uma absolutização dos moot courts, porque eu acho que isso, na verdade, não acrescenta muito àquilo que os alunos devem saber. E, portanto, os alunos, sobretudo, fazem sua formação, a meu ver, através da leitura dos livros que são recomendados, da legislação e dos livros de natureza doutrinária, e depois com trabalhos de grupo, respondendo a exames, a casos práticos, perguntas de desenvolvimento, ou através da análise de jurisprudência e de legislação. Os moot courts, às vezes, os alunos perdem muito tempo. Os moot courts muitas vezes ficam apenas pela superficialidade de alguns que acham que aquilo é uma peça de teatro e, portanto, vão lá declamar para o lugar do julgamento como se fossem atores, mas os advogados não são atores. Os advogados são advogados. Aliás, o trabalho oral do advogado, ao contrário do que muita gente pensa, em comparação com o trabalho escrito, é cerca de 10%, porque a maior parte do trabalho do advogado é um trabalho escrito, não é um trabalho oral. E escrito como? Escrever das peças processuais, a petição inicial, a contestação, as alegações, portanto, requerimentos. É um trabalho escrito, não é um trabalho oral. Não é um trabalho de declamar lá no julgamento para toda a gente ver que o advogado realmente fala muito bem e tem uma excelente dicção e é muito eloquente, como nos filmes americanos. Mas só que o nosso modelo não tem nada a ver com os filmes americanos, nem mesmo o processo penal tem qualquer coisa a ver com os filmes americanos. Portanto, também há aí há um certo deslumbramento por uma concepção de moot courts, a começar pela própria palavra que é inglesa, há um certo deslumbramento com os moot courts como se fosse uma coisa muito boa e muito fantástica e muito inovadora, porque eu acho que não adianta muito do ponto de vista do estudo. Portanto, eu acho que o verdadeiro estudo continua a ser um estudo individual, da leitura de livros, dos manuais, dos artigos científicos, também de outras obras de natureza mais geral, e este tipo de avaliação é uma avaliação que pode ser feita por vários critérios, por vários índices, mas, apesar de tudo, é uma avaliação que tem o seu caráter secundário em relação à avaliação principal, que eu acho que continua a ser a avaliação dos testes escritos, enfim, feitos de uma forma individual, como é óbvio, e, portanto, respondendo a perguntas que são colocadas. Mas penso que aqui a questão que Bolonha trouxe de positivo foi este aspecto, sim, de tornar as aulas mais dialogadas, isto é, do aluno, quando vai ter uma aula teórica ou prática, saber ao que vai, portanto, o professor na aula anterior deve dizer qual é a matéria que vai dar na aula seguinte, para o aluno não chegar lá totalmente em branco e não cair lá de paraquedas, para poder acompanhar. Esse é um aspecto importante.
Outro aspecto importante de Bolonha foi ter obrigado os professores a refletir sobre o modo de ensinar. De facto é incrível, porque eu, por exemplo, estes dois concursos, estas duas provas a que submeti, eu nunca tive na minha vida, nunca ninguém me ensinou a ser professor. Nunca. Não tive uma única hora de pedagogia, zero. E hoje sou professor catedrático. Mas nunca tive. Nem estes concursos sequer alguma vez exigiram que a pessoa tivesse mostrado a sua proficiência em métodos pedagógicos. Aquilo que eu aprendi foi ver os outros professores, meus mestres, como é que eles ensinavam, e eu próprio, a minha experiência, corrigindo os meus erros e julgando que estou a aperfeiçoar. Acho que estou melhor do que era há 20 anos, longe da perfeição, mas vou aperfeiçoando e vou melhorando. Mas, de facto, acho que julgo que o processo de Bolonha, acho que obriga os professores a pensar no modo de ensinar, obrigam a reorganizar os planos de estudos, não haver disciplinas repetidas, não haver disciplinas inúteis, maior especialização nos próprios cursos de Direito, com os anos finais, com várias saídas, vários graus de especialização, embora sem nunca perder de vista um tronco comum, que deve ser comum, que era um jurista de Direito Público, que era um jurista de Direito Privado. Nós fazemos, sobretudo, estas duas grandes divisões entre o mundo do Direito Público e o mundo do Direito Privado. Mas, portanto, penso que o processo de Bolonha teve esse aspecto positivo de obrigar os professores a refletirem sobre os programas das disciplinas, para se organizarem, para se entenderem e para melhorarem o modo de ensinar, para não faltarem às aulas, para chegarem a horas, serem assíduos. E, portanto, um conjunto de exigências que eu hoje sinto. Aliás, aqui eu há 30 anos havia professores que não apareciam nas aulas e ninguém ficava incomodado. Hoje, se eu chego 10 minutos atrasado, já estão a fazer queixa de que o professor não chegou a horas. E, portanto, isto mostra bem que as coisas também mudaram no sentido da exigência e da qualidade a que os alunos têm direito do ponto de vista daquilo que os professores estão a lecionar. Portanto, isto é um pouco o que eu vos queria também dizer em matéria de ensino. Já agora também outro aspecto importante é a questão de haver manuais feitos pelos próprios professores. Claro que uma aula dada por um professor com manual é diferente de uma aula dada por um professor que não tem manual. São duas maneiras muito diferentes de ensinar. Um professor que não tem um manual, as aulas são mais importantes porque é ele que conduz, que é digamos, o cicerone dessa viagem, que vai indicando quais as matérias que se deve estudar em cada momento, enquanto que um professor tem um manual, uma vez que supostamente segue o conteúdo do seu manual, tem que se tornar mais atraente nas suas aulas e mais estimulante, porque corre o risco de ser muito repetitiva, não sei aquilo que o próprio escreveu no manual. Portanto, são duas maneiras diferentes. Ao contrário do que se julga, é mais difícil ser um bom professor quando um professor tem um manual da disciplina que está a lecionar do que um professor que está a ensinar uma disciplina onde nunca escreveu nada, ou onde não tem qualquer manual, ou em que tem apenas alguns artigos dispersos. Eu falo disto também por experiência própria, porque já lecionei disciplinas em que tenho um manual e outras disciplinas em que não tenho um manual ou em que praticamente não tenho nada escrito. Aliás, eu já ensinei praticamente todas as disciplinas do direito público. Julgo que não faltará quase nenhuma, desde direito financeiro, direito fiscal, direito económico, até direito penal, introdução ao direito constitucional, administrativo, direção ao público, direitos humanos, enfim, tudo. Bom, este é o aspecto em relação ao ensino. Agora, a outra metade é a investigação. Como é que... hoje fala-se muito da investigação no direito, que era uma coisa que não se estudava, ou não se referia, pelo menos com este nome, há 30 ou 40 anos, mas hoje, de facto, é necessário encarar a necessidade da investigação. E até em alguns países há carreiras separadas. Isto é, um professor não é um investigador e o investigador não é um professor. Eu acho isso um erro. Eu diria o seguinte: um professor tem que ser investigador. Tem que ser as duas coisas. Mas pode haver investigadores que nunca sejam professores, mas esses investigadores não integram normalmente o quadro principal de uma faculdade, ou não devem integrar. Porquê? Porque um professor tem que ser investigador por uma razão muito simples, porque se ele não é investigador, é um professor papagaio, porque vai debitar e vai falar aquilo que aprendeu daqueles que investigam, mas ele não tem investigação própria. Portanto, é o professor papagaio. Mas se só é investigador e anda também a lecionar, não sabe ensinar. Dá umas aulas que não tem interesse nenhum, as pessoas dormem nas aulas, se é que vão às aulas. E, portanto, tem que haver aqui um sistema híbrido em que um professor, um docente, seja ao mesmo tempo alguém que tenha capacidade pedagógica, que saiba ensinar, que tenha escritos de natureza pedagógica, mas também que conheça com profundidade os vários assuntos
sobre os quais ensina. Não tudo, porque a investigação é por temas, não é por todas as matérias que são lecionadas. O manual não é uma tese de doutoramento, são coisas muito diferentes. Mas um professor tem que também, em cada momento, também ser investigador. Tem que ser as duas coisas juntas. Claro que às vezes é difícil, porque quando um professor tem muitas disciplinas, tem pouco tempo para investigar, e até tem pouco tempo para escrever manuais e escrever artigos, mas tem que ter as duas, são duas asas, digamos assim, de uma mesma formação de alguém que está no ensino e na investigação do direito. Agora, pode haver um quadro também só de investigadores, pode haver. São pessoas que não dão aulas, são pessoas que só escrevem, que só investigam, e isso é possível porque hoje também temos a ideia de que há certos temas no direito que têm que ser objeto de uma investigação especial. Quando há pouco dizia que antes também havia investigação, mas não se sabia que era investigação ou não se tinha esse nome, o que é que era? Eram os próprios professores que também faziam investigação, porque eles próprios faziam os seus manuais e, ao fazer um manual, têm que investigar vários temas da natureza jurídica de vários institutos que são referidos no manual e depois têm que tomar posição sobre a sua própria opinião em relação à natureza jurídica de certo instituto. Portanto, quem faz um manual completo também tem que investigar, porque o manual completo, então, tem muitos temas e é preciso, em certos temas que são mais difíceis, haver uma investigação autónoma para cada um desses temas. Portanto, 10 investigações ou 20 investigações conforme os temas em relação aos quais o professor tem que dar a sua opinião. Mas, normalmente, essa investigação existia, embora incluída não em trabalhos autónomos, mas nos próprios manuais, e feita por um só professor, que é o autor do manual, do livro. Hoje isso já não é bem assim. Hoje pode haver investigação coletiva, portanto, de vários professores, incluindo discípulos, portanto, doutorandos e mestrandos, e, sobretudo, pode haver investigação em certas áreas que podem não ter um direto interesse para o ensino, mas são áreas, por exemplo, interdisciplinares, áreas, por exemplo, de direito constitucional e ciência política, ou direito administrativo e ciência da administração, ou análise de decisões jurisprudenciais, mas, portanto, com base numa fenomenologia, numa casuística que se pode verificar nos procedimentos administrativos ou nos processos judiciais, por exemplo, ou na vida parlamentar, por exemplo, analisar as leis, quantas leis se fizeram sobre certo assunto, se as leis foram cumpridas ou não foram cumpridas, por exemplo, um trabalho desta natureza de avaliação legislativa, por exemplo, é uma coisa que está muito na moda, ou mesmo do ponto de vista administrativo, e portanto há muita matéria aí para estudar, ou se as decisões, por exemplo, qual o número de decisões em que houve recurso de primeira instância para a segunda instância, saber qual é a percentagem de casos em que as decisões de primeira instância são revogadas pelos tribunais superiores, por exemplo, fazer uma análise, digamos, de sociologia judiciária, neste caso seria mais ou menos assim. Portanto, é um típico trabalho de investigação, não é um trabalho propriamente de ensino, mas apenas de investigação na natureza jurídica. E, sobretudo, investigação que é sempre associada a outras ciências conexas. A ciência política associada ao direito constitucional, a ciência política faz parte de uma outra ciência do ramo maior, que é a sociologia, ou, por exemplo, a ciência da administração, ou as políticas públicas também, a política legislativa está associada às políticas públicas, ou a própria história, no caso do direito da perspectiva histórica, tem que ter subsídios da própria história, ou da própria sociologia, do ponto de vista, por exemplo, do direito privado, do direito da família, a sociologia da família, por exemplo, é um aspecto que é muito importante e, portanto, há muitas áreas que não dispensam também o contributo das ciências, ou, por exemplo, a economia, na matéria, por exemplo, do direito do consumo, o direito empresarial, o direito comercial, o direito bancário, portanto, são áreas que não dispensam também contributos e conceitos que vêm de outras ciências. Portanto, julgo que hoje a investigação é uma investigação que deve ser feita com uma certa autonomia, deve ser feita mais numa perspectiva coletiva, embora as pessoas possam continuar a investigar sozinhos e a fazer os seus trabalhos, mas são trabalhos que muitas vezes têm um seu laboratório. O laboratório não é no sentido estrito laboratório de química, mas o laboratório de um investigador é uma biblioteca, ou é uma base de dados de decisões judiciais, por exemplo, ou uma base de dados de propostas legislativas sobre certo assunto, que foram rejeitadas ou foram aprovadas por um parlamento. Portanto, o laboratório do investigador em direito são várias coisas deste género, sobretudo uma biblioteca, que possa ter um conjunto de dados e de informações que vão para além dos livros tradicionais. Claro que também a investigação também muitas vezes se traduz na realização de colóquios e de congressos, embora aqui eu acho que hoje há uma certa banalização dos colóquios e dos congressos, porque normalmente as pessoas que vão lá falar não adiantam muito, ou não dizem nada de novo.
E, portanto, hoje as pessoas aceitam fazer palestras em tudo quanto é sítio, em qualquer colóquio, em qualquer palestra, qualquer conferência, mas é preciso ir a uma conferência e estudar aquilo que se vai lá dizer. Claro que há uns não têm tempo e vão dizer aquilo que já disseram noutra conferência anterior ou que já disseram no livro que escreveram sobre o assunto. Bem, já não é mau, pelo menos estão a falar com conhecimento próprio, porque há uns que até falam sem ter conhecimento do assunto de que estão a falar. Portanto, já não é mau de todo. Mas eu penso que um congresso, quando se faz um congresso ou uma conferência sobre um tema, é preciso que as pessoas sejam bem escolhidas para dizer alguma coisa de novo e darem a sua opinião. E até, porventura, haver várias perspectivas sobre o mesmo assunto. E não irem lá debitar aquilo que já andam a debitar há 20 anos sobre o mesmo assunto, como eu já vi, infelizmente, e várias vezes. Mas isso, portanto, esses congressos são importantes, depois depende dos vários níveis, se os congressos depois dão resultados em livros, que se façam ou não, normalmente não dão, mas também são congressos entre investigadores entre si, que têm um nível diferente, ou são congressos abertos, por exemplo, à participação de estudantes de mestrado e doutoramento, ou até estudantes de licenciatura, ou até de divulgação geral. E depois depende de vários níveis, penso que isso deve ser visto com algum cuidado, mas já tive mais fé nestes congressos e nestes colóquios, porque eu acho que estão um pouco banalizados, embora eu perceba a sua relevância, sobretudo quando não são propriamente científicos, mas, por exemplo, se destinam a apresentar uma nova lei. Vamos imaginar, agora a Angola tem um novo Código de Processo Penal, ou um novo Código Penal, ou tem agora uma nova legislação de contencioso administrativo, ou tem tido novas leis fiscais. E aí sim justifica-se que haja conferências sobre a discussão da nova lei. Até muitas vezes os autores materiais das leis vão lá fazer conferências a explicar quais foram as dificuldades e as opções que ficaram na legislação que foi aprovada. Isso sim, isso tem lógico, mas esses congressos não são científicos. São congressos de explicação de um diploma que foi aprovado, mas aquilo não é propriamente ciência, aquilo que está a ser feito, mas está a haver uma explicação e uma discussão de opções de política legislativa que foram tomadas no que respeita àquela lei. Mas é o primeiro passo, claro. A partir daí depois ver-se-á, digamos, a construção que é possível fazer da interpretação e da coerência de cada nova lei que aparece sobre certo assunto. E isso já é um outro nível, digamos, de ciência e de investigação, não neste nível, digamos, natureza básica. Aliás, estes trabalhos de campo do âmbito da investigação de direito há muitos exemplos, e eu acho que Angola tem feito pouco isto, deve fazer mais isto, embora haja vários centros de investigação na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, onde já colaborei, e tem havido algum trabalho nesse sentido, mas penso que é preciso fazer mais coisas. Vou-vos dar aqui alguns exemplos. Olha, esta nova legislação, por exemplo, do estado de emergência sanitária, enfim, que afetou Angola, como Portugal, como os países do mundo. Estava agora na altura de fazer uma investigação sobre qual foi o grau de efetividade dessas legislação, no que é que elas não se aplicaram, no que é que houve erros de aplicação, quais foram as inconstitucionalidades que foram detectadas, o que é preciso mudar na legislação. Aliás, Angola, bem, passados uns meses, fez logo uma alteração da Lei de Bases da Proteção Civil. Portugal não fez isso e está a braços com o problema. Mas, portanto, é ver, no fundo, a perspectiva da aplicação prática de uma legislação perante a realidade que nos atingiu a todos, foi a pandemia da Covid-19. Ou, por exemplo, uma coisa que aqui tem havido poucos estudos e muitas dúvidas políticas, que é a legislação das PPPs, das parcerias público-privadas. Eu sempre tive as maiores reservas sobre esse tipo de mecanismo, mas sei que Angola tem aplicado, mas não seria bom em Angola fazer uma análise sobre se essas PPPs correram bem ou correram mal, se não foram pior do que melhor para o interesse público e para o interesse financeiro do Estado. Portanto, acho que isso é um trabalho de investigação também que seria interessante fazer. Ou, por exemplo, a questão das leis eleitorais, saber como é que as leis eleitorais são aplicadas, embora seja uma questão mais sensível, porque já tem parte da política, ou a parte, por exemplo, das autarquias locais, que elas forem criadas, saber como é que vai ser a sua aplicação prática. Isso é importante. Outra coisa já agora também que hoje é muito relevante é, digamos, a ligação das universidades com centros de conhecimento, portanto, de profissionais de uma certa área de atividade. Eu próprio aqui tenho agora presidido ao SCOT, que é um Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, que não é uma universidade, mas é um centro de investigação com especialistas de várias áreas da ciência, juristas, sociólogos, ciências militares, ciências policiais, mas que reúne, no fundo, um saber prático, mas também um saber teórico da perspectiva
da análise da realidade social circundante. E penso também que as universidades têm interesse em juntar-se a esses centros, esses observatórios, centros da realidade política e social, não sendo esses centros, observatórios, propriamente instituições de natureza científica. Os chamados think tanks, que às vezes têm o risco de poderem misturar as políticas públicas com a ideologia, também é que é preciso ter esse cuidado, e a própria ligação às empresas ou à atividade privada. Isso também tem sido hoje mais frequente, as universidades não estão fechadas, as faculdades de Direito não estão fechadas, e portanto tem havido até cada vez mais a colaboração das faculdades de Direito com a magistratura, com os magistrados do Ministério Público, com os magistrados judiciais, com os advogados, que muitas vezes são convidados para dar aulas abertas. Eu acho isso tudo útil. Mas eu aí tenho algumas... é preciso ter alguns cuidados. Eu agora entraria aqui, digamos, em alguns pontos que suscitam algumas reservas, e já entrando aqui na reta final da minha intervenção. Porque, às vezes, o risco, sobretudo nas universidades públicas, é o de haver uma privatização encapotada ou disfarçada do interesse público. E, portanto, quando uma faculdade de Direito convida sempre os mesmos sócios das mesmas sociedades de advogados, sem ter submetido a nenhum critério de concurso público a escolha desses advogados, isso é um pouco estranho. Quer dizer que há ali uma preferência que não foi validada pelo interesse geral e por um concurso público. E, portanto, eu penso que os professores que vêm de uma atividade privada, tal como os professores que são de carreira, embora neste caso sejam convidados, mesmo assim devem submeter-se a um critério de verificação e de concorrência entre vários professores, entre vários candidatos possíveis. Porque hoje os sociedades de advogados também se aproveitam das faculdades para fazerem o seu próprio negócio. Porque muitos advogados, que nunca na vida teriam quaisquer condições para ser professores, querem ter um cartãozinho de visita a dizer professor convidado da faculdade tal. Ficam todos contentes e com isso ganham mais clientes, porque os clientes acham que se ele é professor deve ser um advogado muito bom e, portanto, vai cobrar mais, que é o que ele quer. Mas, portanto, e às vezes há aqui um conúbio e há aqui, digamos, relações espúrias entre alguns professores que estão nas faculdades que vão convidar os colegas das advogados a que eles pertencem para serem sempre eles os únicos a dar aulas e não querem fazer um concurso geral em que muitas vezes os advogados que venham dar as aulas não são necessariamente os advogados, são colegas das sociedades de advogados onde estão os professores dessa mesma faculdade e até que são dirigentes dessa mesma faculdade. Eu falo disto porque na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa tem havido uma prática, de facto, de convidar sempre 4 ou 5 sociedades de advogados, e isso tem sido discutido lá há muitos anos, se o modelo está certo. Já discutimos que o modelo, se não estava certo, devia ser variado, haver um advogado, um juiz, um procurador, mas a verdade é que o tempo vai passando e as sociedades são sempre as mesmas e as pessoas são sempre convidadas sem concurso. E eu penso que isto não é bom. E acho que estou aqui a dizer isto em público, eu sei disso. Se quiser assim entender, é uma crítica, com certeza, mas é uma crítica, sobretudo, que eu vejo como prevenção para outras instituições que não façam isto. Ou que não façam sempre isto, portanto, que vão variando no seu modelo de convidarem sociedades de advogados e advogados para dar aulas, mas dentro de certos critérios, têm que ser objetivos, critérios de justiça e de concorrência, e não de amiguismo, ou não de serem os colegas de escritório para depois terem benefícios indiretos. Eu penso que esse é que é o grande problema disto, e muitas vezes esses advogados nem sequer sabem dar aulas, portanto o problema também é esse. Porque ser advogado não significa ser professor, porque para ser professor é preciso saber dar aulas, e um advogado não é um professor, é outra coisa, é uma outra profissão, não é a mesma coisa. E, portanto, não vamos confundir as coisas. Portanto, e eu falo disto porque para que as faculdades não fiquem capturadas pelas grandes sociedades de advogados, que é o que está a acontecer aqui em Portugal. E depois as grandes faculdades arranjam disciplinas com o seu próprio nome, SHER não sei o quê, XPTO, com o seu próprio nome, que é para quê? Para terem publicidade gratuita, claro. Ou então até pagam um professor para dar aulas nessa faculdade, desde que o professor diga que é o titular da cátedra do chefe da sociedade de advogados que está a pagar. E, portanto, nada contra a sociedade de advogados, como é óbvio, e há boas sociedades de advogados, mas penso que é preciso aqui distinguir uma coisa da outra. E a faculdade não se deixar capturar pelas grandes sociedades de advogados, que são poderosas, que têm muito dinheiro, têm muita influência política e económica, podem ter certeza que têm, mas numa universidade pública, sobretudo, numa privada é diferente, mas numa pública que tem dinheiros públicos, tem critérios de imparcialidade
e de neutralidade e de justiça na escolha dos seus colaboradores, isto não pode ser à balda e não pode ser de acordo com os amigos que em cada momento escolham certos advogados de acordo com as suas conveniências. Portanto, penso que este é um aspecto que deve ser ponderado. E penso que a solução é uma solução sempre de diversidade. Portanto, escolher advogados que, com certeza, que podem trazer em aulas práticas a sua experiência de como é que resolver um certo processo, como é que aconteceu, porque é que perderam, porque é que ganharam um certo processo, mas por que não juízes? Por que não também procuradores? Por que não investigadores das polícias, por exemplo? Por que não notários, em matéria de direito notarial ou direito registal, ou conservadores? Ou por que não funcionários da administração pública, para certos assuntos? Portanto, eu diria que nessa matéria seria mais abrangente e mais diversificado e, sobretudo, mais transparente nos critérios de escolha desses mesmos professores. Penso que esse aqui é um problema. Depois, outro aspecto também que eu vejo, que sinto isso, é, por força sempre de uma redução de verbas que as universidades públicas vão sofrendo, é o problema de o professor hoje tornou-se um burocrata, tornou-se um funcionário administrativo. Portanto, eu hoje, metade do meu tempo, professor, não é para investigar e para escrever ou para ensinar, não. É preencher relatórios, se correu tudo bem, se quantas faltas é que houve, se os alunos faltaram ou não faltaram, qual é que é a estatística, entregar bibliografias não sei aonde, quer dizer, uma série de relatórios que não fazem sentido nenhum, relatórios, por exemplo, no plano de investigação, estar a informar o centro de investigação quantos livros é que eu produzi, quando isso fica logo feito automaticamente num currículo, e portanto, hoje muitas vezes as universidades andam a poupar em funcionários administrativos e descarregam sobre os professores todo um trabalho que não é um trabalho de professor, é um trabalho de funcionário administrativo. Esse é outro problema também, isto associado ao processo de Bolonha, de uma maior dificuldade e de maior carga burocrática que recai sobre os próprios professores. Depois, o que eu acho também complicado neste processo de Bolonha, que também penso que em Angola tem sido discutido, é a questão do encurtamento dos cursos. O curso de Direito era 5 anos, passou a 4, desde o princípio de 2000. Eu penso que é bom haver um maior número de disciplinas optativas, penso que isso sim, e uma especialização dentro de cada curso de Direito, embora mantendo uma ossatura fundamental que não deve mudar, que é comum, mas penso que as disciplinas não podem ser excessivas, como às vezes também acontece. Eu já vi cursos em que mais de metade das disciplinas são optativas. Mas isto garante alguma coisa em relação à qualidade de um jurista que sai de um curso, em que metade das disciplinas foi ele que escolheu, escolhendo às vezes aquelas que são mais fáceis, ou porque o professor é mais simpático, ou mais bonito, ou mais bonita, ou que está na moda, para se esquivar às disciplinas que são mais formativas. Portanto, eu acho que é preciso ter um certo cuidado, nem 8 nem 80. E eu acho que às vezes nós estamos ou no 8 ou no 80. E é preciso aqui, como em tudo na vida, um meio termo. Mas, portanto, maior diversidade, mas uma diversidade que seja prudente, do ponto de vista de não deixar de ensinar disciplinas que eu acho que são essenciais. Eu já vi em faculdades, por exemplo, coisa que muito me arrepia, devo dizer, o direito do trabalho deixar de ser uma disciplina obrigatória. Ou o direito da família deixar de ser uma disciplina obrigatória. Isto faz algum sentido? Não ter uma disciplina obrigatória de direito da família? Ou não ter uma disciplina obrigatória de direito do trabalho? Eu acho que não. Com o devido respeito, acho que são disciplinas daquelas ditas clássicas que fazem parte da tal estrutura fundamental de um curso que não podem deixar de ser lecionadas. Claro que aqui o encurtamento dos cursos, o que é que leva? Leva a que cada vez mais os cursos, portanto, não podem ensinar tudo. Portanto, já agora, se houve um encurtamento de 5 para 4 anos, portanto, se eu ensinava 100%, só posso ensinar 80%. E claro que algumas disciplinas têm que ficar de fora. Claro que sempre algumas ficam de fora, porque o direito hoje é uma ordem jurídica muito vasta. Cada vez tem ramos novos, áreas novas, áreas de interseção com outras disciplinas, outras ciências. Mas penso que é preciso prudência nesse encurtamento do curso e escolher as disciplinas certas que não podem ser excluídas. E às vezes penso que se faz isso. Ou então faz, às vezes, outra coisa pior, que é escolher as disciplinas que mais agradam aos professores. Portanto, aquela lógica que é completamente perversa, que é a lógica de que as disciplinas estão para os professores, mas não são os professores que estão para as disciplinas. Isto não é assim. O professor está lá para ensinar para os alunos, em função de uma disciplina que se considera ser
uma disciplina essencial. Não é inverter as coisas. Não é o professor que estudou um ponto e vírgula de uma lei X não sei onde, não sabe mais nada do que aquilo, e, portanto, só vai lecionar uma disciplina que lhe arranjaram para ele, para o menino ou para a menina, ensinarem só aquilo, porque o menino e a menina não sabem mais nada direito. Só sabem aquilo. E, portanto, a faculdade tem que lhe arranjar uma disciplina porque ela não sabe ensinar mais nada e, portanto, se não ensinar aquela disciplina, a menina ou o menino não ensinam nada. E, portanto, penso que isso é absolutamente inadmissível de as faculdades estarem a fazer, estar a afeiçoar, estar a arranjar disciplinas à moda do professor ou porque o seu professor pede para satisfazer o seu capricho ou a sua vaidade pessoal, ou para encobrir a sua ignorância, que infelizmente nos tais pessoas da Aviário é isso que acontece. Depois outra questão que eu acho que se tem sentido, não muito a meu ver, mas alguma coisa, é o problema da diminuição da exigência. E realmente hoje as coisas às vezes atingem um limite do insuportável. Eu sempre fui contra, em matéria de teses de doutoramento e de sessões de mestrado, sempre fui contra o limite de páginas. Aliás, na minha faculdade, sempre votei contra isso. E sempre que procuro, não aplico essa norma, porque essa norma é absurda, além de ser inconstitucional. Nós não podemos impor limites ao conhecimento. E, portanto, eu não posso dizer a um aluno, olha, você na tese de mestrado só pode escrever 80 páginas. Isto eu já vi. Eu já vi teses de mestrado com 80 páginas. São teses de mestrado? Para mim não são. Mas para alguns até devem ser doutoramento. Para as pessoas da Aviária até devem ser teses de doutoramento. Mas para mim não são teses de mestrado. Podem vir com os exemplos anglo-saxónicos, vêm lá com a Universidade de Harvard, ou com a Universidade de Cambridge, do Reino Unido, ou de Oxford, podem vir com as estatísticas que quiserem, com os exemplos mais flamejantes, eu não me deixo impressionar. E, portanto, eu penso que tem que haver um mínimo de exigência, e a exigência passa também, a qualidade também passa pela quantidade. Neste caso, digamos, um discurso que é escrito, uma tese de doutoramento ou uma edição de mestrado, que é um texto escrito, tem que ter um princípio, meio e fim. 80 páginas é manifestamente insuficiente para um mestrado e muito mais insuficiente seria para um doutoramento. E, portanto, penso que essa imposição do limite de páginas muitas vezes serve os professores que não querem trabalhar, são os preguiçosos. Não se querem dar ao trabalho de estar a ler teses com 1000 páginas. Bem, no meu caso, a minha tese de doutoramento tinha 1600 páginas. Coitados dos professores que fizeram parte do meu júri. Eu também não lhes desejo mal nenhum. Mas não é preciso fazer 1600 páginas, como eu fiz. Mas não vamos... Uma tese de doutoramento que tenha 100 páginas ou 150 não é uma tese de doutoramento. Com o devido respeito, não é. Deve ser noutro país qualquer, mas não é nos nossos países, acho eu. E, portanto, tem que haver aqui um grau de exigência e sobretudo, o que se passou, muitos dizem isso, é que, no fundo, as antigas teses de mestrado, digamos, hoje são teses de doutoramento, e hoje as teses de mestrado eram os antigos trabalhos de fim de curso, que o país tem, o caso de Angola, o caso de Moçambique tem, em Angola penso que não há trabalhos de fim de curso, mas em Moçambique há. E, portanto, é tudo um pouco nesta lógica da banalização, da mediocrização, da diminuição da exigência, e penso que é preciso ter cuidado com isso, porque isso traz efeitos muito perversos. Eu sei que a razão que está por trás da diminuição da qualidade tem a ver com o maior número de pessoas que acedem ao mestrado, porque hoje uma licenciatura apenas em Direito é insuficiente para exercer uma profissão jurídica. Porquê? Porque faltou 1/5 das aulas, os tais 20% ficaram a faltar quando o curso diminui de 5 para 4, e é preciso completar isso com um mestrado numa área específica, para o aluno não ficar totalmente descalço, digamos assim, e isso como obriga que todos os alunos praticamente façam os mestrados, e portanto o Estado deixa de pagar, e as propinas dos mestrados e doutoramentos são livres, já não são propinas indexadas a um limite máximo imposto pela legislação, e portanto como há um maior número de pessoas que acedem a esses mestrados, a exigência tem que ser menor, porque senão a maior parte deles chumbava. Mas eu acho que não é assim que se fazem as coisas. Não podemos, digamos, diminuir a qualidade só porque temos mais alunos e temos mais clientela a quem temos que dar um título para que o aluno não reclame de que não teve um serviço que pagou. Isto não é um serviço que se paga, é um trabalho que se paga nas aulas e em relação ao qual depois se merece uma nota ou não, conforme o mérito da própria dissertação ou do próprio mestrado. Eu sei que isto é controverso o que eu estou aqui a dizer, muitos podem não concordar,
mas também não tenho problema nenhum, respeito a vossa discordância, assim como também espero que da vossa parte respeitem a minha própria posição, que estou a exprimi-la de uma forma absolutamente livre. Mas, portanto, há vários problemas com o processo de Bolonha. Portanto, há pouco falei nos aspectos positivos de refletir sobre o ensino, novas disciplinas, abertura a outros saberes que são afins, em relação aos quais há interdisciplinaridade, mas também há coisas perversas. O encurtamento do tempo, a diminuição da qualidade, a abertura do ensino a professores convidados sem qualquer critério. Eu conheci um caso de uma professora estimável, mas que convidava tantos professores para dar aulas abertas, que quando chegou ao fim do semestre, ela só tinha dado 10% das aulas. E as outras aulas tinham sido dadas por 90% de outros professores convidados. Portanto, todos os dias havia um professor convidado, ou todas as aulas. E depois, no fim, perguntei, então, mas quantas aulas é que o professor deu? Olha, só deu 10%. Até quem é que deu as aulas? Foram os professores convidados. Isto não pode ser. Portanto, esta coisa de escolher professores convidados para dar as aulas, eu acho importante, um político experiente, um advogado, que fala de um caso, ou tem uma ideia sobre um certo assunto, pode haver várias aulas abertas, eu acho isso interessante, sem dúvida. Visitas de estudo, a tribunais, a Assembleia Nacional, a estabelecimentos prisionais, acho isso tudo muito interessante, mas tem que haver limites. E, digamos, eu diria mais de 2/3 ou 80% das aulas têm que ser dadas pelo professor. Depois há outra coisa também que algumas pessoas fazem, que é porem os alunos a dar aulas por eles. Também já acontece isso. Portanto, o professor vai para lá e então o professor limita-se a ouvir o aluno a falar, escolhe um tema do programa, o aluno é que dá a aula. Olha, muito obrigado, assim também eu. Então, mas o professor está lá para dar a aula ou está lá para que os outros dêem aula por ele? E neste caso os outros são os alunos, que supostamente estão lá para aprender, não é para ensinar. Mas há aqui uma inversão da posição do professor, que de repente se coloca na posição de aluno e é o aluno que está a ensinar o professor. Bem, que se o professor não souber nada, até o professor até agradece ser ensinado pelo aluno. Às vezes há alunos que sabem mais do que os professores. Isso também acontece. Mas é raro, não deve ser assim. Isto deve ser ao contrário. Portanto, os professores dão as aulas, pode haver trabalhos apresentados pelos alunos, com certeza as aulas práticas, pode haver debates, mas sem nunca inverter a ordem das coisas. Que é o professor é que ensina. Não são os alunos que ensinam pelo professor. Isso não me parece bem. Portanto, há vários problemas, digamos, nesse afã de muitas vezes os professores quererem ser modernos, caem nestes erros. Bem, depois o maior erro de todos eles, e com isto termino, é fatal, que é o professor querer ser popular e o professor não querer ser mal avaliado pelos alunos, porque agora, a meu ver bem, há um sistema de avaliação dos professores, ao fim de cada disciplina, no fim de cada semestre, os alunos dão uma classificação à disciplina e ao professor, conforme várias perguntas, 6 ou 7 perguntas, se o professor é assíduo, se o professor é pontual, se o professor explicou bem as matérias, se o professor deu elementos de estudo, isso que eu acho que é positivo, embora às vezes os alunos depois têm coisas estranhas. Uma vez, numa disciplina em que eu dei as aulas todas, e o aluno diz, o professor, na pergunta da assiduidade, o professor faltou a 30% das aulas. E eu pergunto, mas como é que isso é possível se eu dei as aulas todas? É que quem tinha faltado às aulas era o próprio aluno, claro. Mas isso há aqui uma inversão das coisas. Portanto, há inquéritos pedagógicos que são importantes. O professor pode saber qual é o aspecto, e eu até sei, tenho as coisas em que sou melhor e que sou pior, sei quais são, tento sempre melhorá-las. Mas há também há o problema do professor simpático, que faz tudo o que os alunos querem, que é para depois ter uma boa classificação nesses inquéritos pedagógicos. Portanto, manipula os alunos, faz tudo aquilo que eles querem, ensina o menos possível, não é exigente, é um companheiro, digamos assim, de almoço e de jantares, mas não é verdadeiramente um professor. Portanto, penso que isso também é um aspecto que pode ser perverso. A avaliação docente pode ser perversa. Há pessoas com maneiras diferentes de ser, uns mais simpáticos do que outros, mas nós não estamos a avaliar nesses inquéritos, não estamos a avaliar se o professor veste bem, se o professor é simpático ou antipático, ou se o professor é conservador ou é progressista. Nós estamos a avaliar o ensino. E muitas vezes os alunos confundem as qualidades de ser professor com outras qualidades que são exteriores àquilo que devem avaliar. Portanto, isso também é preciso ter cuidado, sobretudo quem gera uma universidade, não se deixar levar por esses critérios que muitas vezes não são justos e não são verdadeiros.
Portanto, olhem, deixei aqui um conjunto de considerações e de provocações, como eu gosto, já me conhecem, e acho que eu, ao falar-vos disto, julgo que também estou a falar a grande medida da experiência portuguesa, e até acho que não é difícil perceber de que experiência em concreto eu estou a falar. Mas até vos digo isto para que em Angola não se repitam estes erros, porque isto são erros graves que estão a ser cometidos em algumas faculdades de direito portuguesas, e como a tentação é grande de exportar as coisas, às vezes não devem exportar os erros dos outros, devem ter um caminho próprio, no qual, em caso Angola, tenho acompanhado e no qual tenho tentado colaborar, mas, sobretudo, ver isto numa perspectiva de tolerância e também de complementaridade nas várias formações. Já agora, um último aspecto, estou aqui a ver o professor Otávio, agora em grande plano, e também me quero dizer isto. Também outra coisa muito importante do processo de Bolonha é que os professores não têm que ser todos juristas. Um professor da uma faculdade de Direito não tem que ser jurista de base. A Bolonha também nos veio trazer outra realidade muito importante na nossa vida, que é podermos ter várias formações complementares, ser licenciado em Direito e ser mestre em História, ou mestre em Sociologia, ou ser licenciado em Sociologia e ser mestre em Direito, ou ser licenciado em História e ser mestre em Direito. Portanto, o Direito não é incompatível com as outras ciências sociais. Claro, havendo aqui um mínimo de proximidade e havendo um mestrado de mais natureza especializada, mas não tenho uma visão imperialista dos juristas, da sua superioridade em relação a outras formações, nunca tive. Aliás, eu fui coordenador de vários cursos, em grande medida interdisciplinares, no caso do Direito e Segurança, e em que metade dos alunos não eram juristas, ou eram licenciados em Ciências Militares ou Ciências Policiais, e fizeram teses de mestrado e doutoramento tão boas ou até melhores do que muitos juristas licenciados. E, portanto, eu tenho provas na minha vida profissional como não é necessário ser jurista para poder ter um grau de mestre em Direito ou um grau de doutor em Direito. E penso que isso acho que deve ser visto com alguma prudência, acho que deve haver um pluralismo de base dos professores, com certeza que a maioria, num curso de Direito, os professores devem ser juristas, admito isso, mas pode haver outros professores não juristas, ou que obtêm outros graus académicos no âmbito da Faculdade de Direito, porque o Direito está em rede com outras ciências sociais. Não deve ser visto apenas numa visão ultrapassada, positivista, legalista, normativista, mas deve ser visto em contexto. O que não quer dizer que o Direito se transforme numa política ou que o Direito se transforme em ideologia. Esse é outro problema também que está a acontecer. É que há pessoas que vão para as aulas e julgam que vão para um comício partidário, ou que vão para uma associação de voluntariado ou uma associação para defender os direitos de certos grupos. Portanto, as aulas não são aulas de proselitismo, não são comícios, nem são partidos políticos. As aulas são aulas em que deve haver a exposição das matérias. Não devemos confundir direito com política, nem direito com ideologia, nem direito com religião, nem direito com outras concepções. Pode haver, enfim, em direito constitucional podemos falar de várias ideologias políticas, mas não vamos impor uma ideologia política específica. Portanto, penso que também é muito necessário hoje os professores não saírem do seu papel. Uns querem ser atores, espero que não cantores, outros querem ser políticos e, portanto, aproveitam muitas vezes as faculdades como um palco para fazerem política ou para fazerem ideologia ou para difundir ideologias de várias áreas. Penso que isso é altamente perigoso. Isso, no ensino público, viola princípios constitucionais, que é o princípio da neutralidade do ensino. O ensino não pode ter qualquer conotação ideológica, filosófica ou religiosa, portanto, não podemos impor a ninguém nenhuma ideologia específica, porque isso violaria a liberdade de discussão e a liberdade académica, quer do professor, quer do próprio aluno. Muito obrigado, então, à presença e, em particular, ao professor Otávio, que me esteve aqui a ouvir com muita paciência, e a todos os outros. E agora estou à vossa disposição para as perguntas que entenderem fazer. Espero responder a todas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bacelar Gouveia. Como já se esperava, uma grande aula, uma grande lição. Aprendemos aqui muito sobre as duas áreas muito importantes do ensino e de investigação, e não só. Falou aqui de questões muito importantes, realçou aqui na área do ensino que as mudanças devem ser graduais em relação à reforma de Bolonha. Esse é um tema muito discutido já, que é preciso termos aqui coragem para enfrentar uma nova realidade, e é preciso, sobretudo, caminhar com prudência. Depois fez uma abordagem muito interessante também sobre a questão dos tribunais simulados, colocando-se
numa posição até crítica, disse mesmo que é preciso repensar também de que forma é que se deve apostar ou não nesta temática. Em relação à investigação, o professor realçou que os professores devem também ser investigadores, falou também, entre outras coisas, eu não vou repetir aqui tudo o que o professor disse, falou da necessidade de se investigar a partir da própria ciência do direito, num diálogo permanente com a realidade social também, e por isso a importância dos observatórios da realidade política e social, essa possibilidade deve existir, e falou aqui, chamou a atenção de forma crítica para esta relação que muitas vezes não é transparente das sociedades de advogados com a universidade, com o excesso de uma vida burocratizada da academia, substituindo aqui os burocratas que as universidades têm que ter, transferindo esse papel para os professores. Chamou também a atenção aqui com o maior número de disciplinas optativas, quase como se fosse um menu que tivesse que ser servido e que fossem os alunos a escolher então o que é que queriam de facto estudar e aprender, o risco que isso traz, e terminou com um tema que me pareceu muito interessante, que aí sim, aliás, quase todos esses temas têm a ver também aqui com as nossas realidades, mas este que é o grau de exigência, porque um bocado vindo aí das vossas bandas aqui para as nossas bandas, há também uma pressão para nós diminuirmos os graus de exigência, não é? E isso, de facto, é perigoso, e nós que andamos aqui como professores sabemos que isso é verdade. Por outro lado, terminou tocando num ponto que me toca a mim muito. Nós aqui na faculdade, em princípio, já estamos a ultrapassar isto há algum tempo, eu sou um exemplo vivo disso, em que a interdisciplinaridade deve estar presente nas faculdades dele. Eu acho que o professor mais poderia dizer, porque eu sei que tem sempre muita coisa para dizer, mas pareceu-me que tocou aqui nos pontos sensíveis e importantes da temática que se propôs tratar. Eu abro para o debate, eu gostaria que as pessoas se identificassem e fossem objetivas em relação às questões colocadas no professor Bacelar. Nós poderíamos começar com 3 intervenções e para juntarmos, e o professor Bacelar iria responder. Eu acho que em termos de horas ainda temos tempo para poder colocar aqui as perguntas. Por isso, está aberto a possibilidade das pessoas colocarem as suas perguntas. Se pudesse abrir a câmara, talvez fosse melhor. Estou a ver aqui um Gilmia Genet, não é um nome com certeza, deve ser com uma mão no ar, mas pode... Chipalanga, não é? Sim, senhor, professor Chipalanga, pode... Não aconselho. Professor Chipalanga, pode colocar a sua questão, por favor. Antes de mais, muito boa tarde ou bom dia a todos, em particular ao professor Bacelar. Devo dizer, antes de mais, os meus parabéns pela exposição e pela coragem que teve de dizer certas coisas. Portanto, eu também sou professor, portanto, estou há algum tempo ausente da academia por razões de saúde. Neste momento me encontro no Canadá, em tratamento, e acompanhei com grande interesse, portanto, a exposição do seu professor. Uma simples questão. Disse na sua exposição que parte, ou melhor, temos o manancial, portanto, as fontes portanto, do laboratório, em parte, dos professores, essencialmente constituída por manual bibliográfico, portanto, a doutrina, legislação e jurisprudência. A minha questão é assim: qual é a opinião que o professor tem do peso da jurisprudência, portanto, no mundo do civil law, portanto, a experiência de Portugal e o que o professor pensa da realidade angolana? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Chipalanga. Mais questões, vamos juntar aqui 2 ou 3 para o professor Bacelar poder responder. Bem, não havendo mais questões, professor Bacelar, por favor. Não, há uma questão do... Arthur Sanguevo. Arthur Sanguevo, talvez, não? Arthur Sanguevo, por favor. Sim, professor. O professor Chipalanga já parabenizou e saudou a todos. Eu também subscrevo essas saudações.
Eu queria colocar uma questão relativa ao último elemento que o professor fazia referência, que é o grau de exigência. Numa altura que se fala de várias associações, e uma delas é a ALPA, que é a Associação de Universidades de Países de Língua Portuguesa, e também assistimos recentemente o fortalecimento do protocolo da CPLP, que terminou com a assinatura de vários acordos e memorandos. Já se pode falar de um direito lusófono? Se sim, que desafios se avizinham para os próximos anos, sobretudo tendo em conta a relação de comércio, relações culturais, que muitas delas podem ser objetos de conflito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sanguev, doutor Sanguev. Doutor Daniel Mussungu, por favor. Daniel Mussungu. Exato. Obrigado pela oportunidade. E mais uma vez saúdo a organização e saúdo também o professor Serra Vanduni e, em grande medida, ao professor Barceló Gouveia, que esteve muito bem na abordagem. Eu, nesse preciso momento, encontro-me em Lisboa, em péssimas condições, não estou em casa e nem estou na universidade. Estou aqui a fazer um trabalho de voluntariado, mas não quis perder essa conferência. Pronto, relativamente às questões que foram afloradas pelo professor Barceló Gouveia, eu corroboro, subscrevo em grande medida de tudo que foi abordado pelo professor, porque a minha experiência mostra, relativamente aos limites de página da dissertação do mestrado, penso que a abordagem do professor foi feliz, porque não devia mesmo sim existir limitações de páginas. Eu, por exemplo, estou aqui no mestrado, já dei entrada da minha dissertação, estarei brevemente a apresentar. E no decurso da minha investigação, eu a priori o estatuto ou o regulamento da universidade limita assim, o limite da página para um mestrado, por regra, são 80 páginas. Eu, a princípio, averiguei que eram, até um certo ponto, eram muitas comparativamente com outros cursos, que são 40 páginas. No curso de Direito são 80, outros cursos 40. Mas no decurso mesmo da minha investigação, comecei a notar que o limite de página era, ou seja, o limite de página era pouco, sim senhora. Comecei a investigar e as minhas investigações excederam o limite de páginas. Tive que entrar em contato com a direção da minha escola e permitiram com que eu fosse acima do limite. A minha investigação excedeu o limite de 80 páginas, por agora são por ali 100 e tal páginas. E eu subscrevo muito bem a abordagem do professor, limitando, também estariam a limitar o próprio estudante. Outro sim, ou seja, outra questão é relativamente, agora sim uma questão é relativamente à investigação em Angola. Angola, eu vejo que nós em Angola, sou angolano claramente, estou cá em Lisboa, mas sou angolano. Nós em Angola temos muitos problemas, digo nesse caso, para quem dedica-se à investigação. No decurso da minha investigação do mestrado, eu tive muitos problemas na aquisição dos acórdãos. Diferentemente de Portugal. Em Portugal vamos encontrar milhares de acórdãos no site do Tribunal, do Supremo Tribunal, dos tribunais de relação, enfim. Em Angola é difícil conseguirmos acórdãos nos sites dos tribunais. Agora, sim senhora, há uma nova lei, né? A lei penso eu que é a lei dos tribunais de jurisdição comum, a nova lei dos tribunais de jurisdição comum, que já impõe, obriga que os tribunais exponham os acórdãos no seu site, mas ainda assim há um número reduzido de acórdãos no site do Tribunal Supremo, por exemplo. Eu tive essa dificuldade em encontrar os acórdãos. Encontrei poucos acórdãos no site do Tribunal Supremo, isso para não falar noutros tribunais. Eu penso que fico por aqui e muito obrigado e boa continuação. Obrigado.
Muito obrigado, Daniel Musungu. Professor Bacelar, por favor. Sim, muito obrigado pelas perguntas. Claro, vou seguir a ordem na resposta, a ordem das perguntas. Primeira, doutor Chipalanga, e desejando que realmente possa melhorar as suas condições de saúde, se é que interessa, em primeiro lugar, mas vou responder à sua pergunta sobre a questão da jurisprudência. De facto, num sistema romano-germânico, como são os nossos, ou o nosso lusófono, a jurisprudência tem alguma importância, mas não tem a mesma importância que teria se fosse um sistema de common law. No entanto, eu noto que hoje, ao contrário daquilo que eu sentia quando era aluno, a ter a minha licenciatura nos anos 80, hoje nós temos mais possibilidade de considerar a jurisprudência. E a jurisprudência é realmente importante, porque em alguns casos limita, até o próprio tribunal muitas vezes faz o contrário do que está na lei. E se for um tribunal superior, é essa posição que vai ficar, porque o tribunal decide em última instância, mas às vezes há certas interpretações divergentes, outras mais ousadas, e portanto não podemos ignorar, de facto, a importância da análise jurisprudencial em cada um dos conceitos de cada ramo do direito ou soluções concretas de certos institutos jurídicos. Claro que eu não estou com isto a cair naquela ideia que foi durante algum tempo moda no século XX, de um certo realismo judiciário, ou seja, uma certa concepção de sociologia judiciária, pela qual o direito é aquilo que os tribunais aplicam e nada mais do que isso. O direito não é aquilo que é legislado, mas é aquilo que é aplicado pelos tribunais. E, portanto, não vale a pena ver o que está na lei, o que interessa é ver o que está nas decisões dos tribunais. Isso também não é bem assim. Como sabemos, nós aplicamos todos os dias muitas leis, estamos agora a aplicar leis, e não há nenhum tribunal. Portanto, aquilo que vai a tribunal é 2, 3% das leis que nós aplicamos todos os dias. Portanto, essa afirmação nunca seria verdadeira. E claro, quando os tribunais aplicam, os tribunais é que têm a última palavra, mas na maior parte dos casos os tribunais aplicam o que está na lei. Fazem interpretações declarativas, não fazem interpretações invertidas da própria lei. Em alguns casos podem fazer, pode haver casos de lacunas, mas penso que hoje acho que é importante darmos valor à jurisprudência, embora noutros tempos não tivesse sido assim. Embora a questão da jurisprudência é importante e sobretudo dá muito trabalho. É por isso que às vezes os professores não falam muito da jurisprudência, porque para nós analisarmos um acórdão, temos que ler o acórdão todo. O acórdão todo tem uma longa história. Às vezes o que interessa é a última página, ou é uma página de 30 ou 50 páginas. Bem, se for o Tribunal Constitucional, as páginas são muitas. E, na parte dos casos, de uma forma exagerada. Mas, portanto, a própria análise jurisprudencial dá trabalho. E demora tempo. E é por isso que muitas vezes há professores que não a fazem porque não querem perder tempo ou querem ser mais rápidos, produzir os seus livros. Mas penso que é importante no sentido de ver o direito em aplicação. Nós tivemos aqui um caso em Portugal muito importante, por exemplo, esta questão do alojamento local. Aqui na área de Lisboa, havia metade dos casos que foram ao tribunal, os tribunais entendiam uma coisa, a outra metade entendia uma coisa diferente em relação à aplicação da legislação sobre o alojamento local, que era sobretudo o consentimento dos condóminos sobre se podia haver ou não, se era unanimidade ou não, para que os condóminos pudessem ter contratos de alojamento local nas suas frações. E houve necessidade de fazer uma legislação harmonizadora, embora os tribunais também possam fazer isso através de assentos e de acórdãos de uniformização. Mas isso só foi um caso particular e que causou, do ponto de vista económico, grave transtorno. Já agora esta questão também se liga à última pergunta que colocou o Dr. Danilo Musungu, que é o problema realmente de nós não conhecemos os sites. Nós em Portugal hoje isso está muito, muito melhorado e facilitado. No Tribunal Constitucional todos os acórdãos são publicados no site. É preciso fazer esta justiça ao Tribunal Constitucional. Nos tribunais superiores, uma boa parte ainda não são todos. Julgo que a atual Ministra da Justiça está a trabalhar para fazer um portal para publicar todas as decisões, ou pelo menos as principais decisões de todos os tribunais. E isso é necessário porque o Poder Judicial é de natureza pública. Nós temos o direito a conhecer as decisões que os tribunais aplicam. E ficou reserva de casos de segredo de Estado ou segredo familiar, mas nós temos o direito a que as sentenças sejam fundamentadas e também temos direito a conhecer as decisões que há do Poder Judicial. Uma questão de transparência. Hoje é um valor que nós não tínhamos há uns anos, hoje puxamos muito pelo valor da transparência. E sobre isto, já tenho falado também nesta matéria, noto, por exemplo, com tristeza que no caso das arbitragens, a maior parte das decisões arbitrais, que às vezes também são arbitrárias, mas a maior parte das decisões arbitrais ficam submetidas a uma cláusula de confidencialidade. Portanto, as partes não querem que se saiba
tiveram entre si um litígio e muito menos querem que se saiba como é que acabou o litígio. E, portanto, escondem da comunidade política, da comunidade de cidadãos, qual foi a decisão que um tribunal arbitral tomou. Isto é uma vergonha completa. Devia haver uma obrigatoriedade de publicitação de todas as decisões arbitrais. Claro que incluindo com os cuidados de não identificar pessoas ou de aspectos de privacidade. Agora, todas as decisões de tribunais do Estado ou de tribunais arbitrais têm que ser publicadas. E, portanto, eu sei que as grandes empresas, os grandes multinacionais e os grandes grupos económicos não querem que se saiba as decisões dos tribunais arbitrais que estão a ser aplicadas, porque lhes convém, porque não querem saber certas coisas, ou porque hoje perderam, mas amanhã vão ganhar, e não querem saber que hoje perderam, e às vezes até as coisas são mais ou menos combinadas. Eu sei certas coisas, mas agora não posso dizer, nem tenho provas, mas é melhor mudarmos de assunto, em matéria de tribunais arbitrais. Depois, a segunda pergunta que o Artur Sanguev também colocou, várias questões. Como é que nós podemos materializar um direito comum, um direito lusófono de língua portuguesa? E isso vai sendo vivido, é o que estamos agora a fazer, estamos a viver isso, mas vai sendo vivido um pouco por cooperação entre as universidades, entre as próprias magistraturas, tem havido cooperação recíproca, formação, e até entre países africanos, não apenas de Portugal, mas também entre inter-África, digamos assim, inter-países lusófonos africanos. Mas há projetos que podemos fazer perfeitamente, na área da formação, sobretudo advogados, também juízes e procuradores. Por exemplo, fazer códigos anotados dos vários países. Por exemplo, um código civil anotado por angolanos, moçambicanos, guineenses, em que cada um dos artigos pudesse colocar-se a jurisprudência própria. Diferentes interpretações em cada uma dos seus países. Porque o código é comum, é igual, em grande medida, a esses países. Portanto, podemos fazer isso perfeitamente. Também já agora na arbitragem, por exemplo, criar um centro de arbitragem lusófono, é uma ideia que vários advogados e várias pessoas têm tido, eu sou favorável a isso. Digamos, tentar que houvesse um centro ou uma federação de centros de língua portuguesa que puxasse para um centro de língua portuguesa todos os conflitos arbitrais que houvesse nos nossos países. E, portanto, não deixasse que muitas decisões fogem para o mundo anglo-saxónico, sobretudo para Londres. E, portanto, que fossem juízes de língua portuguesa os árbitros de conflitos que envolvessem, do ponto de vista da arbitragem, partes e entidades que estivessem sediadas nos nossos países. Penso que isso é um aspecto muito importante, digamos, de criarmos uma arbitragem lusófona em que todos nos entendêssemos, não andarmos aqui todos em competição uns contra os outros, que é o que acontece, cada um quer ser árbitro sozinho, não quer mais ninguém, mas unir aqui esforços e fazermos toda parte de uma federação lusófona de arbitragem que pudesse, sobretudo, combater aqui um inimigo comum, entre aspas, que é a arbitragem anglófona, que é muito poderosa, e que pudesse haver aqui um grupo de defesa, digamos, de uma arbitragem feita em língua portuguesa e feita por juristas também, já agora, de língua portuguesa. Penso que isso também seria importante. Em relação à questão do limite de páginas, agora, a pergunta do Dr. Danilo Mussungo. Bem, espero não ter aqui exagerado muito, mas de facto isso já me aconteceu, aquilo que aconteceu assim já aconteceu a vários orientandos meus. Claro que o que é que se pode dizer contra isto? Digamos, agora colocando na posição de um adversário desta ideia, que eu deixei aqui referida, de não querer limite, é de que também que se deve procurar o espírito de síntese, que as teses devem ter um objeto determinado, não serem teses demasiado panorâmicas, mas serem uma tese específica, mas que eu saiba, uma tese pode ser específica sobre um tema determinado e não ter 80 páginas, mas ter 300 páginas ou 400, conheço muitas. Mas 80 páginas é manifestamente pouco. Digamos, não é o suficiente para ver a desenvoltura do aluno, acho eu que não é. Portanto, acho que não é. E, portanto, quando se coloca 80 páginas é para banalizar o mestrado. Porque é para vender, e, portanto, passam todos com boas notas, isto não dá trabalho nenhum, venham todos, nós queremos é que venham e queremos é vender o mestrado e queremos que paguem as propinas e vão-se embora logo, passam todos com excelentes notas. Portanto, se esta for a lógica, isto é altamente perverso e, portanto, isto não tem qualquer qualidade. Portanto, agora a qualidade já não é a qualidade até da própria faculdade, é a qualidade do orientador, a qualidade dos membros do júri e a qualidade da própria tese. Já não basta dizer que é mestre em Direito. Mas mestre em quê? Qual foi a tese? Quem é que a defendeu perante quem? Quem foi o seu orientador? É preciso fazer mais perguntas. Já não basta de antes, há 30 anos. Ser doutor ou ser mestre era uma coisa muito importante, mas hoje já não é. Doutoramentos?
aqui em Portugal, com Espanha, houve uma banalização completa. Muita gente foi para a Espanha fazer doutoramentos porque não conseguia fazer em Portugal. Isso foi uma vergonha também, mas já acabou um pouco essa vergonha. E, portanto, aqui também se abriram os doutoramentos, também se banalizaram, e até pessoas que já nem fazem mestrado e saltam de licenciatura para o doutoramento sem fazerem mestrado nenhum. Também recorreu-se o risco, em alguns casos, houve uma banalização também do doutoramento. Mas o mestrado ainda é pior. E, portanto, acho que é preciso refletir um pouco sobre isso. A lei não pode impor nenhum limite máximo nem mínimo de páginas, mas tem que ser cada instituição a fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que anda a fazer ou aquilo que não anda a fazer para garantir, de facto, um mínimo de exigência nas suas provas académicas. Penso que é isto. Muito obrigado. Não sei agora uma... Muito obrigado, Sr. Bacelar. Ainda está ali uma pergunta vamos para a última pergunta do professor Ovídio Paula. Professor Ovídio, por favor. É para a última questão. Professor Ovídio, faz favor. Sim, professor, não sei se estou a ser ouvido, professor Otávio, professor Jorge Bacelar. Mais uma vez, para mim é sempre uma grande satisfação estarmos juntos, embora de forma virtual, e parabenizar, como sempre, a excelente exposição do professor Bacelar, com aquela pedagogia, com aquele conhecimento, e para nós é sempre gratificante. E, portanto, subscrever também aquilo que o professor Bacelar também, digamos, dissertou aqui, e também as considerações do professor Otávio Serravanduno. A minha questão não é talvez uma pergunta, mas é algum comentário que eu queria fazer. É dizer que, primeiro, parabenizar esses jovens do sul da Angola, concretamente do Banco, que estão a fazer, devo dizer, estão a fazer a diferença, por isso é que estamos aqui, estamos a apoiá-los, né? Estamos a apoiá-los, e disse muito bem o professor Bacelar que, sem aqui tocar a brasa do professor Otávio Serravanduno, que vamos buscar outros quadros de outras províncias, e eu penso que a unidade nacional não se faz só em política, faz também em ciência, né? E estamos a fazer a unidade nacional assim. E ontem, na minha preleção, dizia que nós queremos aqui também outros colegas do Mochico, do Guandubango, etc. Portanto, para irmos buscar também, bebermos de outras experiências, porque independente de sermos todos angolanos, mas temos diferentes idiosincrasias, experiências, etc. E daí que, por exemplo, eu tenho abraçado o projeto do professor Otávio Serravanduno em ir investigar o chamado nosso direito angolano puro, né? Aquilo que alguns chamam de direito consuetudinário. Mas, por vezes, as pessoas, infelizmente, por não conhecerem a transversalidade que hoje é o que se vê em todas as ciências, porque o direito, naturalmente, também tem que estar conexo com outras ciências, e isto é que faz com que muitos dos juristas angolanos não percebam o verdadeiro direito angolano. Não conhecem a história, a sociologia angolana, as próprias línguas, a cultura, etc. Aquilo que eu ontem disse, a questão do vocatio legis. Nós, muitas vezes, em Angola, e eu estive no parlamento há pouco tempo, fizemos copy-paste das leis, depois elas, depois de 1 mês, 2 meses, caem em desuso, porque entram em colisão com os usos e costumes do povo angolano. Portanto, temos que ter cuidado com isso. E é aquilo que dizia o professor Bacelar, temos que investigar. E nós também temos outro problema. E nós temos que dizer isso com frontalidade. Nós temos, por exemplo, temos colegas que estão no topo da carreira, mas eu nunca vi uma única obra científica dessas pessoas. Este é outro problema que também nós temos. E está no topo da carreira. E aquilo que dizia o professor Bacelar de Gouveia. Como é que uma pessoa, um docente universitário, diz que dá aulas há 20 anos, mas ele não se considera investigador? Como é que é possível? Nem lições, nem sumários desenvolvidos. Não é possível isso, não é? Nós também temos assistido a algumas pessoas chamam de conferência, etc. E depois nós, de 1 semana, 2, 3 semanas, nós pedimos assim, fulano tal, desta conferência sobre o tema X, manda-nos ainda o seu texto. Não, é porque eu só falei de improviso e tal. Eu acho que isso também é algo que devemos ver muito bem, né? Porque se um indivíduo é professor, vai falar sobre, hoje está-se a falar sobre esse tema, independentemente de dizermos que agora não está em condições de nos fornecer o texto, mas pelo menos dentro de 1 mês, 2, 3 meses, porque é isto que vai fazer ciência, é isto que vai fazer com que, naturalmente, haja discussão, haja intercâmbio, haja troca de experiência. Um professor, por exemplo, que dá, ou um indivíduo que é docente que dá aulas durante 5, 10, 15 anos numa universidade, não tem sumários desenvolvidos, não tem... Eu acho que alguma coisa assim como uma aventura, porque não, nós não temos tempo, demos aulas de 3, 4
3, 4 universidades, faculdades. Eu acho que isso nós temos que ver bem essa questão. A outra questão da investigação científica. Claro, eu falei já ontem, e a minha comunicação está disponível no YouTube, mas eu também vou procurar uma comunicação escrita, depois também vou disponibilizar. Eu já dizia isso ontem, que um dos maiores problemas que nós temos realmente é que os professores, pelo menos nós os angolanos, temos dificuldades de apoio em termos de investigação e publicação. Há dificuldades, e eu pelo menos tenho discutido isso, que os próprios orçamentos do nosso país têm que ter uma verba para apoiar isso. Bom, ontem ainda nós falamos da questão, por exemplo, relacionada com que não podia se publicar nos sites, etc. Está bem, mas nós não podemos comparar Angola. Professor Ovidio, só para dizer que estamos a informar aqui da organização da conferência que só temos 5 minutos. Ok. Eu vou ser telegráfico. Eu estava a dizer que ontem que está bem, nós podemos acompanhar a dinâmica da publicação dos sites, etc, etc, etc. Mas Angola ainda é um país que está numa posição incipiente. Eu dizia ontem, eu nasci numa região chamada Kiteve, na comuna do Mucope, na província do Cunene, que até hoje ainda não tem energia elétrica. É mais fácil eu levar lá um livro físico para alguém que quer ler, porque não tem internet nenhuma, nem telefone, nem Unitel lá não tem. Então temos que ir ainda pelo método tradicional. O Estado tem que apoiar ainda, para que realmente nós cheguemos lá onde os outros estão. A questão última, é aquilo nós temos estado no júri com o professor Bacelar Gouveia, de mestrados, portanto, e realmente eu devo dizer que eu não tenho me sentido mal em algumas questões. Há dissertações de mestrado que eu considero que aquilo não é nada. Não é nada. Eu ontem dizia, nós estamos a banalizar o ensino, estamos a banalizar o que é conhecimento. Nós temos que ser realistas. Temos que tomar uma posição em que nós não podemos dar o grau de mestre por dar. Não podemos dar o grau de doutor por dar. Eu conheço pessoas que foram fazer doutoramento, mestrado e doutoramento em alguns países que eu não vou citar aqui, que estavam a fazer ao mesmo tempo mestrado e doutoramento. Eu acho que isso não é possível. Quer dizer, nós temos que ser um bocadinho honestos nisso, não é? Portanto, felizmente o professor Bacelar Gouveia tocou nisso e eu também subscrevo. Uma dissertação de mestrado, 80 páginas, desculpa. Uma dissertação de doutoramento, 100 páginas, desculpa, eu não sei. Talvez em outras ciências, mas no direito parece que devíamos ser um bocadinho mais sérios e responsáveis nesse sentido. Portanto, professor Otávio Serra-Vandune, estamos em cima do tempo. Muito obrigado, agradeço a organização mais uma vez, agradeço a preleção do professor Bacelar e vamos nos encontrar mais vezes. Professor Otávio Serra-Vandune, eu estou a preparar um trabalho aí, mais alguma coisa sobre direito de sucessões do sul da Angola, naquela base que você já conhece, e vamos nos encontrar para discutirmos isso brevemente. Muito obrigado e bom fim de semana. Obrigado, professor Ovidio. Há aqui questões que vieram aqui para o chat. Eu posso garantir que o professor Bacelar Gouveia vai responder, se não se importar, mas a gente divulga, porque nós estamos mesmo no finalzinho do tempo. Porque essa ligação tem um tempo que está já definido, não sabia, avisaram-me agora. Se o professor Bacelar não se importar, vou então responder. Mesmo por escrito, poderá responder e a gente faz chegar essa informação através aqui dos organizadores. Eu posso só responder, agradecer uma vez mais também a cumprimentar o professor Ovidio e agradecer também as suas palavras gentis. Realmente temos tido essas questões. Bem, os turboprofessores é um problema que eu não falei. Turboprofessor é aquele professor que dá aulas em 4 ou 5 universidades. Essa questão hoje aqui em Portugal está resolvida porque há um limite legal. Um professor de uma universidade pública só pode dar aulas numa universidade privada, uma só, e com limite de horas. Mas o caso de Angola é um pouco diferente, porque em Angola vocês têm um problema muito sério de falta de mestres e de doutores. Também não podem, de repente, obrigar, impedir que os professores deem aulas em mais do que uma universidade, porque ficam sem professores. Mas tem que haver um processo de racionalização e de não abandalhamento e de não excesso de aulas e, digamos, déficit de investigação. Penso que essa aqui é a questão de fundo e é uma questão realmente complexa. Bem, depois, também em relação a uma questão que foi aqui referida, não falei disso, é que aqui há outro problema. Porque é que há muitos professores de direito que não ligam nada ao ensino e são advogados? Porque ganham mal. Porque eu agora eu sou professor sou professor catedrático, já desde 2009,
estou no topo da minha carreira. Eu não estou em exclusividade porque sou advogado e juiz consulto, mas eu ganho líquidos, portanto, já descontando os impostos, sabem quanto é que eu ganho líquidos? Ganho 1.900 euros por mês. E estou no topo da minha carreira desde 2009. 1.900 euros. Se eu tivesse a exclusividade, ganharia 3.000, mais ou menos, que é mais um terço. Mas 3.000 euros uma pessoa que fez todos os concursos possíveis e imaginários. E já é pessoa catedrática, neste caso, há 13 anos. 3.000 euros. Por favor. Depois, não é de admirar, eu estou a falar no ensino público, não é de admirar que as pessoas depois não se dedicam ao ensino. Portanto, isso é outro problema também que o Estado muitas vezes não resolve. Mas eu aí acho que as coisas, quando se é professor, sabe-se as regras do jogo. Então, se não queres ser professor, se achas que ganhas mal, então vai-te embora. Mas quando se é professor, a pessoa tem que, enfim, professar. Um professor professa e tem que ensinar e tem que investigar. Era assim, há aqui a questão que a Letícia também coloca, que é uma questão curiosa, que é dos professores que só dão as aulas teóricas e depois os assistentes a dar as aulas práticas, e que há muitos que nem aparecem, ou que os professores doutorados acham que só devem dar aulas ao mestrado e ao doutoramento e não à licenciatura. Bem, isso é uma questão mais complicada. Eu penso que isso depois depende de cada professor. Eu, por acaso, gosto mais de dar aulas à licenciatura do que ao mestrado e ao doutoramento, curiosamente. Gosto mais. Mas já tenho dado, obviamente, e dou agora nos vários graus académicos, mas penso que isso depois depende muito das características do professor. Uma coisa é dar aulas a um aluno do primeiro ano, outra coisa é ao aluno do quarto ano, são coisas muito diferentes. Eu estou habituado a dar aulas a alunos de entrada, portanto, primeiro ano, Direito Constitucional é uma disciplina de entrada, e de introdução também gosto de dar. Já um aluno de mestrado, doutoramento, as características são muito distintas. Agora, claro que aí tem que haver a organização e um professor não dar apenas o nome à disciplina e depois nunca aparecer e pôr os outros assistentes que às vezes não dão conta do recado, dar as aulas todas. Isso é um problema também da organização da própria instituição. Mas penso que era isto que eu vos queria dizer e de facto acho que é um problema de exigência. Mas o caso Angola, eu acho que é preciso ter algum cuidado, porque há uma legislação e há a criação de universidades públicas em várias regiões de Angola, e há uma legislação que é muito exigente, mas o vosso problema é que não é uma luta contra o tempo para terem pessoas qualificadas e podem não conseguir. E o risco que vocês correm é, como têm que cumprir a lei, de começar a fazer à pressa, fabricar à pressa mestres e doutores. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Mais vale diminuir a exigência legal, ir mais devagar, mas ter doutores e mestres como deve ser, do que estar agora a fabricar e ir ali a outro lado qualquer buscar um doutor e um mestre às 3 pancadas, como se costuma dizer, de aviário, só para preencher o requisito legal. Isso é que é o grande problema, que é preciso ter cuidado e a legislação universitária deve ter essa prudência. Penso que essa é que é a questão. Bem, e também agradecer que eu não referi à Universidade Mandume de Faio, que é de onde está esta geração de conhecimento, também, enfim, este convite uma vez mais, já que o professor Boavídeo também de lá e do Lubango, e eu acho que eu conheço, já lá fui uma vez, mas esta universidade tem este nome deste rei do sul de Angola, Mandume de Faio, que eu já me habituei a dizer como deve ser, já aprendi. Foi difícil, mas não foi fácil, mas agora já sei dizer. E, portanto, muito obrigado uma vez mais pelo vosso convite e desejo as melhores felicidades. Muito obrigado, Sr. Bacelar, por esta rica tarde passada aqui a ouvir na primeira pessoa essa experiência toda de vida académica e não só. Eu agradeço também a todos os presentes, agradeço aos organizadores e espero que tenhamos outras possibilidades, outras oportunidades de voltar a debater este e outros temas e resta-me agradecer e desejar continuação de uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todos. Muito obrigado a todos e parabéns pela organização desta rica conferência. Muito obrigado. Sr. Bacelar, até a próxima. Obrigado. Vou desligar. Obrigado.